Feliz sábado, você que está nos assistindo. Gostaria de aqui também desejar um feliz sábado à professora Miriam. Deixa eu ajustar aqui o áudio. Feliz sábado. Estão me ouvindo, professora? Ouvindo. Feliz sábado. Está dando alguma interferência? Tá dando um pouquinho. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. E agora? Melhorou. Melhorou, né? Sim. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa capela online. Hoje nós temos uma presença muito especial. Vou colocar ela aqui ao lado, a professora Miriam. Professora, seja muito bem-vinda. A professora Miriam é uma missionária que fez uma missão super especial lá na África e ela vai contar uma história maravilhosa para a gente e uma história um pouco diferente das outras, porque ela vai falar também um pouquinho sobre uma escola específica que ela atuou lá em Guiné-Bissau. Professora, conta para a gente, fala um pouco sobre você, seu nome completo, sua idade, de onde você é, o que você faz. Tenho certeza que todo mundo está curioso. Tá bom. Feliz sábado para todos que estão nos assistindo aí. Uma boa noite para os alunos do Colégio Adventista de Varginha. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Miriam dos Reis Sete Pereira, já que o pastor Pedro pediu para eu falar o nome completo, né? Um pouco grande. Eu sou professora do 5º ano aqui no Colégio Adventista de Juiz de Fora. Sou esposa do pastor Mateus. Pastor Mateus foi capelão do Colégio Adventista aqui de Juiz de Fora. Agora ele trabalha com 10 igrejas aqui no distrito de Linhares, num bairro aqui da cidade de Juiz de Fora. Eu nasci em Muzambinho, uma cidade muito bonita, não sei quantos conhecem, uma cidade muito grande também. Tem 25 mil habitantes, é pequenininha. Mas já estou aqui em Juiz de Fora há 3 anos e meio, quase 4 anos. E a gente teve algumas experiências missionárias, sou apaixonada pela missão. Eu e meu esposo já tivemos 1 ano como missionários na Itália, e depois ele foi algumas vezes para a missão na Guiné-Bissau, na África, e eu fui agora nas últimas férias com ele para Guiné-Bissau. Uma experiência realmente muito marcante. Muito obrigado, professora Miriam. Com certeza o pessoal vai querer escutar também um pouquinho da sua missão na Itália. Se você puder falar aí, eu sei que a gente acabou não preparando, mas se tiver alguma coisa para você mostrar, com certeza vai ser muito bom. Bom, você que está chegando agora, nós estamos aqui na capela do nosso colégio, Colégio Adventista de Varginha. Seja muito bem-vindo, um feliz sábado. Que Deus abençoe você e sua família ricamente. Eu gostaria de pedir que você deixasse aí o seu like nessa live e também que você compartilhasse essa live com os grupos que você tem, com as pessoas aí, marque quem deveria estar aí, com certeza muitas pessoas serão abençoadas. Nesse momento, professora, eu queria te pedir para que você orasse, para que a gente pudesse iniciar essa capela, que com certeza vai ser muito especial. Você pode orar por nós? Claro, vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos por tuas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Te agradecemos também pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã na nossa vida. Pai, nós te pedimos que nesse momento o Senhor esteja conosco nessa reunião, nos abençoe, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, como todas as semanas a gente tem feito, nós estamos falando sobre o mesmo tema, missão. Esse é o tema do ano da educação adventista. E hoje, de maneira especial, é a primeira missionária que vai falar aqui e também uma professora da educação adventista. É muito importante a gente fazer essa integração, porque educação adventista e missão tem tudo a ver. Professor Miriam, só te contextualizando, eu sei que você tem acompanhado, mas todas as semanas nós temos mostrado várias facetas da missão. E essa é a primeira semana que nós vamos falar um pouquinho da área educacional também. Sei que você tem outras experiências, então, com certeza, Deus vai te usar muito. Então, agora é com você. Amém. Obrigada, pastor Pedro. Que honra, né? Que privilégio ser a primeira mulher missionária a estar falando aqui. Agradeço muito pelo convite e é sempre bom falar de missão, porque a missão é algo
extremamente apaixonante e é algo que o Senhor deixou para nós turísticos, né? Para que a gente pudesse abreviar a volta. Nós estamos ansiando um dia de Jesus Cristo para voltar, um dia que nós não vamos precisar mais temer as pandemias, os problemas da vida, não vamos precisar mais temer a morte. Esse é o sentimento que move o coração do Senhor. É o sentimento que move o meu coração. É por isso que eu sou apaixonada pela missão e compartilhar com vocês esse amor pela missão hoje é um grande privilégio. Bom, pastor, ele pediu para eu falar um pouquinho sobre a missão na Itália. Nossa missão na Itália, bem diferente da missão na África, nós tivemos lá durante um ano, uma missão de longo prazo, né? E o trabalho lá é bastante diferente. Por que diferente? A Itália é um país que não necessita de ajuda financeira. É um país que as pessoas vivem bem, pelo menos na época que nós estávamos lá, a realidade está um pouco diferente, né? Mas na época que nós estávamos lá, um país onde as pessoas vivem tranquilamente, seu áudio está travando um pouquinho. Está travando? Está travando um pouquinho. Tá dando um pouquinho, se quiser reiniciar, talvez sair e entrar de novo. Costuma ser por causa às vezes trava. O pessoal hoje estava numa reunião com o nosso departamental, a despedida dele, e o meu computador travou. Então, infelizmente, ao vivo, tudo isso acontece. Estava tentando fazer um teste aqui para ver se eu conseguia falar pelo celular, ver pelo computador. Vocês não estavam vendo minha imagem, agora deu certo. Professora, faz um teste aí agora para ver se ficou melhor. Tira do mudo. Acho que está no mudo. Seu. Não. Agora vai. Tá me ouvindo? Agora acho que melhorou. Eu mudei a conexão aqui, acredito que vai melhorar. Ok. Posso continuar então? Tá me ouvindo aí, Pedro? Tá legal, professora. Ok. Bom, acho que cortou aí, só para a gente contextualizar aqui. Diz que o sentimento que move o coração do missionário é o sentimento de ver Jesus Cristo, né? De ver Jesus voltando nas nuvens para que a gente não precise mais temer os problemas desse mundo. E esse é o sentimento que move o meu coração quando a gente fala de missão. Nós estivemos aí durante um ano na Itália, uma missão bem diferente da missão África, né? Da missão Guiné-Bissau, porque nós ficamos num período maior, um período mais longo lá, uma missão de longo prazo, ficamos um ano. E lá é um país que, pelo menos na época, não era um país de pessoas que necessitavam de ajuda financeira, né? As pessoas vivem muito bem, uma vida muito confortável no momento que a gente vivia lá. Mas a gente trabalhou com uma igreja brasileira de Milão, e a gente começou a desenvolver alguns projetos de evangelismo, a gente se reunia nas casas das pessoas, porque o nosso templo lá, a gente não tinha um templo, então a gente se reunia no porão de uma igreja católica. E a gente só tinha uma vez na semana que a gente podia se reunir, que era no sábado. A gente se reunia uma vez por semana e nos outros dias nós nos reunimos na casa das pessoas. E ali a gente levava a palavra de Deus, muitas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus, tiveram suas vidas transformadas. Mas eu quero entrar na missão Guiné-Bissau, que eu acho que é o tema principal, né, da nossa capela de hoje, e eu quero mostrar algumas fotos para vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para a gente começar. Essa missão aconteceu em janeiro desse ano, janeiro de 2020. Nós fomos através de uma ONG liderada por um amigo nosso, que é pastor também, pastor Celso. Pastor Celso Burri, ele fundou essa ONG que se chama Get a Smile, que é Ganhe um Sorriso, né? A tradução seria essa. E no princípio eram dentistas que iam fazer atendimentos odontológicos nas férias, e por isso o nome Ganhe um Sorriso tem a ver com a missão dos dentistas. E depois do atendimento odontológico, faziam também um atendimento espiritual, falavam de Jesus para as pessoas. Hoje essa ONG já é um pouco maior, a gente tem médicos também que foram com a gente. Nós tivemos 2 médicos, a doutora Keren e o doutor Wilson, foram participar com a gente também. Professoras, né? Eu sou professora, fui atuar com as escolas adventistas que nós temos lá, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. São escolas
bem diferentes das nossas aqui. Eu fui para dar treinamentos e ajudar no atendimento médico também, porque lá todo mundo vira um pouco médico, sabe? A gente ficava ali na entrada, a gente fez das nossas igrejas hospitais lá. Então, eu ficava na entrada das igrejas organizando a fila, fazendo a triagem, para que os médicos e os dentistas da ONG pudessem atender as pessoas. Eu vou começar mostrando algumas fotos aqui para vocês. Essa primeira foto aqui é uma foto de um dos atendimentos, só para vocês terem ideia de quantas pessoas a gente recebia. Era assim, de atendia 500, 600 pessoas num dia. Então, era muita gente para a gente atender, e a gente organizava ali numa mesinha simples, a gente tinha algumas fichas que a gente fazia à mão mesmo para organizar uma fila, que era um desafio muito grande lá, organizar fila. Acho que aqui no Brasil, nas escolas, também não é fácil organizar fila, né? Mas lá eu acho que era um pouco mais difícil ter essa organização, mas a gente ficava ali desempenhando esse papel durante o dia. Aqui tem uma foto, vocês estão vendo um menino segurando um pneu aqui. Essa é a rua da Casa dos Missionários. Aqui é uma das regiões melhores da capital do país, que é Bissau. É uma das melhores regiões. Inclusive, uma dessas casas que vocês estão vendo no fundo aqui é a casa do pai do presidente do país. Então, essa aqui é a rua que a gente morava. A nossa casa está bem de frente onde está esse menino aqui. E esse pneu, ele está parado com ele ali porque é um brinquedo, né? Ele estava brincando, estava se divertindo ali com o pneu. Aqui do outro lado, a gente tem uma foto que eu tô aqui. Essa foto é de uma das nossas igrejas lá. Tem algo bem curioso dessa igreja que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E do outro lado, esse prédio aqui que vocês estão vendo é um prédio da escola que eu fui. Uma escola que fica numa ilha chamada Ilha de Bolama, que daqui a pouco eu vou contar a história para vocês de como nós chegamos nessa ilha de Bolama. Tá? Essa aqui é a escola. Esse prédio que vocês estão vendo aqui atrás é o prédio da educação infantil que nós temos aí em Varginha, acho que não sei se é Jardim, que vocês chamam aí também, Jardim 1 e 2, aqui em Juiz de Fora a gente chama de Jardim. É, pastor? Isso aí. É Jardim também, né? E aqui, ó, ficam as crianças, então, do Jardim. Jardim 1, Jardim 2, nesse prédio que vocês estão vendo aqui. Né? As nossas salas aqui costumam ser decoradas, bonitas. Essa aqui é o prédio da Escola Adventista, que é considerada a melhor escola da ilha. Tá? Aqui eu estou falando da ilha de Bolama, que fica perto de Bissau, que é a capital onde nós estávamos. Nós fomos fazer atendimento lá durante uma semana. E esse aqui é o prédio dessa escola. Aqui a curiosidade que eu falei que eu ia contar para vocês, na frente daquela igreja que eu mostrei, tem essa árvore aqui. Aqui foi um dia de atendimento que nós fomos fazer num bairro lá chamado de Bairro Aeroporto. E não sei se vocês estão percebendo aqui nessa árvore, tem um pano aqui, ó. Vocês estão vendo um pano amarrado aqui? Esse pano eles colocam que é para cobrir os sacrifícios que eles fazem. Eles adoram a um deus lá chamado Deus Irã, e eles contam a história desse Deus Irã, que é o Deus que derrotou Jesus na árvore. Ele entrou nesse mundo através de uma árvore, por isso eles têm essa árvore como sagrada. Então, dentro do país, em vários lugares, a gente vai viajando o país, vários lugares eles escolhem uma árvore assim, sempre uma árvore que eles chamam de polão. Essa árvore é grande, é imponente, e eles escolhem essa árvore para oferecer sacrifícios a Irã. E aí eles colocam ali os sacrifícios embaixo desse pano aqui. E a nossa igreja fica bem de frente a essa árvore. Então é bem curioso esse fato lá, porque quando compraram terreno para construir a igreja, não podiam derrubar essa árvore. A comunidade não deixou derrubar essa árvore porque eles temem, eles têm medo de Irã. Na verdade, eles não servem a Irã por amor como nós servimos a Deus. Eles servem por medo. E aí eles oferecem vários tipos de sacrifício ali por medo de Irã. E aí eles não deixaram que essa árvore fosse cortada e ela ficou lá, na frente da igreja. Então, enquanto a gente está falando de Deus lá, pregando, existem pessoas oferecendo sacrifício a Irã. E essas pessoas que vocês estão vendo aqui estavam todas esperando o atendimento. E aí tem uma coisa interessante aqui, pastor Pedro, que essas pessoas também têm medo de entrar dentro das igrejas. Igrejas cristãs, para eles, é perigoso, porque eles dizem que Irã
vai matar se eles entrarem dentro da igreja. Então, de propósito, a gente faz os nossos hospitais, os nossos atendimentos dentro da igreja, para quebrar essa barreira. E aí eles acabam entrando na igreja e percebem que nada vai acontecer com eles se eles entrarem numa igreja. Então, essa é a primeira barreira que a gente quebra. Pode falar, pastor. É uma crença muito forte que eles têm, né, professora? Sim. É uma crença muito forte, algo que está enraizado na cultura deles, que se eles fizerem, se eles forem à igreja, se fizerem algo que desagrade a Irã, então, com certeza, eles vão sofrer algum grande dano, né? Nós ouvimos isso aqui com o pastor William também, ele comentou um pouquinho sobre isso, e é uma coisa, assim, para a gente até fácil de lidar com isso, porque a gente sabe, né, que Deus é muito mais poderoso que qualquer força que exista, né? Mas para eles é uma coisa cultural, eles vêm desde criança e isso é uma coisa muito forte. É muito forte. Eles usam alguns cordões amarrados na cintura desde criança, que é um símbolo de dedicação a Irã, algumas pulseiras, eles usam vários objetos assim para demonstrar sua devoção à Irã, né? Então, realmente é algo muito forte na cultura, que é muito difícil ser trabalhado quando a gente está lá como missionário. Não é fácil a gente falar sobre esse assunto, porque eles têm muito medo. Inclusive, quando eles decidem que se tornarão cristãos, no momento do batismo, às vezes a gente precisa fazer uma oração poderosa para que eles tirem o cordão antes de batizar, tirem o cordão da cintura, as pulseiras. Eles têm muito medo e às vezes é difícil conseguir, exatamente pelo fato de ser cultural, eles serem ensinados desde criança, né? E algumas coisas realmente acontecerem sobrenaturais lá. Bom, a gente, como eu disse para vocês, nós ficávamos ali na capital, conhecida como Bissau, e um dia nós resolvemos que visitaríamos uma ilha. E essa ilha não é muito visitada por missionários, porque é difícil chegar nessa ilha. Tem só um tipo de transporte, obviamente, que é o navio, mas só tem um navio que faz essa viagem poucas vezes por semana. Na verdade, não tem um dia exato. Eles esperam ter a lotação, né, ter o número de pessoas para fazer essa viagem. E a gente resolveu ir lá. Ó, vamos lá, uma aventura, né? Aventura missionária. E a gente ficou animado com a ideia e acordamos de madrugada. Era umas 4, 5 da manhã, a gente saiu de casa. E para a gente ir para a ilha, pessoal, a gente tinha que levar tudo que a gente tinha. Panela para cozinhar. A gente teve que levar roupa nossa para uma semana. Os objetos que os médicos usavam lá, os instrumentos, né? Dos médicos, dos dentistas. Medicamento, umas 4, 5 malas enormes de medicamento a gente tinha que levar. Era muita coisa. E a gente saiu carregando aquele monte de coisa no meio da cidade de madrugada, mas todo mundo animado e feliz, porque missionário tem uma coisa que missionário gosta, é de aventura. E a gente chegou lá perto do porto para pegar o barco e a gente está procurando o barco, o navio. Cadê o navio? Cadê o barco? Como é que a gente vai? Como é que é? Será que é confortável? Tem assento para todo mundo? De repente a gente olha para baixo e a gente vê essa cena aqui. Esse aqui é o barco que a gente ia viajar. Vocês estão vendo aqui que tem até banheiro, né? Muito luxo aqui nesse barco. E a gente entrou. Esse aqui é uma parte da nossa equipe. Essa aqui é a doutora Keren, que foi com a gente. Essa aqui é professora também. Tinha mais alguns missionários ali atrás. E vocês estão vendo que o barco está um pouco lotado, né? A gente entrou no barco e a gente ficou esperando, acho que uns 40 minutos até a gente sair, esperando as pessoas chegarem. Cabia ali mais ou menos, nesse barco, umas 70 pessoas. Ele foi feito para 70 pessoas, 75 pessoas no máximo. E a gente entrou, só nós éramos em 20, tinha mais uns 50 com a gente entrou, mas nesse tempo de espera foi chegando gente, foi chegando e foi lotando, e cada um trazendo as coisas que ia levar para a ilha, né? Então tinha cimento, tinha porco, tinha galinha, tinha cabra, tinha todo tipo de animal, tudo vivo, berrando, né? E a gente lá. E foi chegando gente, foi chegando. Nós viajamos em mais de 250 pessoas dentro desse barquinho aí. Não tinha espaço para respirar, não tinha espaço para a gente sentar. Eu me lembro aqui que a gente está sentada aqui, mas embaixo da gente estão as nossas panelas.
Então, de vez em quando, a gente sentia o cabo da panela nas costas e tinha um monte de gente aqui perto. Vocês estão vendo aqui, nesse momento aqui, já tinha bastante gente, mas tem mais foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui o pastor Mateus, meu marido, esse aqui também é um missionário nosso, o pastor Kleber, que está ali no fundo, está passando mal. E aqui a gente dá para ter noção de quantas pessoas, de como é que a gente se ajeitou desse número de pessoas, né? Era um sentado por cima do outro, sabe? Não tinha espaço para nada. Aqui vocês estão vendo o meio do barco. Esse meio do barco aqui, o pessoal jogava lixo e era o banheiro também, porque para chegar naquele banheiro que eu mostrei ali no começo, não dava, tinha que passar no meio desse monte de gente, não tinha como. Então se tornou o banheiro ali também das pessoas. Essa era uma viagem que duraria 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Então a gente ficou um pouco assustado com o número de pessoas, mas falou: vamos lá, a gente está aqui, a gente vai agora até o fim. E começou a viagem, gente. Começou a viagem, o dia amanheceu, o mar muito bonito. De repente, o mar começa a ficar muito agitado. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês terem uma ideia. Bom, esse é um pequeno vídeo aí só para vocês terem ideia. Quando o mar começou a ficar agitado, as ondas começaram a se tornar grandes demais e a gente começou a ficar com medo, porque o barco não tinha nenhuma estrutura e tinham muitas pessoas ali dentro. Vocês estão vendo que a gente está de colete ali, mas esse colete era tão fino que parecia um EVA. E a gente sabia que se o barco virasse, a gente com certeza não ia sobreviver. Não tinha como ninguém salvar a gente ali, né? Não tinha como pedir socorro para ninguém. E a gente continuou a viagem. Começamos a orar, começamos a sentir muito medo. Aqui tem um vídeo, desse que eu vou passar depois no final. Mas a gente começou a sentir muito medo, porque o barco começou, como se não bastasse o barco, as ondas agitadas, começou a entrar água no barco. Então começou a entrar água e os rapazes, os guinenses, né, começaram a tirar com baldes. E aí a gente ficou mais assustado ainda. Todo mundo começou a chorar. Os próprios guinenses que estavam acostumados a viajar, fazer essa viagem até essa ilha, começaram a chorar e a gente começou a orar, começamos a cantar no momento lá, porque a gente pensou que o barco ia virar mesmo. Esse vídeo aqui, o pastor Mateus, só para vocês verem como é que a gente ficou lá. O pastor Mateus estava passando mal ali, olha só, olha quanta gente, tinha que ficar assim, abraçado com eles lá, porque não cabia todo mundo. Aqui, gente, eu acho que foi assim, um dos piores momentos da viagem, que a gente pensou que a gente ia morrer mesmo. E aí o Mateus, meu marido, falava assim, vamos orar. E a gente orou uma vez, ele falou assim, não vai acontecer nada com ninguém. A gente está indo pregar, a gente está indo salvar as pessoas, ajudar as pessoas, e Deus não vai deixar acontecer nada. Mas as ondas eram tão fortes e entrava tanta água dentro do barco, que teve uma hora que ele falou assim, mas se a gente morrer, a gente vai morrer em nome de Cristo, e vai ser um privilégio. Né? Como se tivesse de fato próximo o momento que o barco fosse virar. Mas aí a gente resolveu fazer uma oração e a gente pediu para o Senhor, falou, Senhor, não nos deixe morrer aqui no meio do mar, que o Senhor possa nos proteger. E aí na hora que a gente terminou a oração, que a gente falou em nome de Jesus, amém, nós confiamos no teu poder, aconteceu uma coisa incrível, pastor Pedro. É uma história assim que a gente só vive na missão mesmo. O nosso barco bateu num lugar assim, e na hora a gente não sabia o que era. Ele deu um tranco e parou imediatamente, assim que a gente terminou a nossa oração. Quando a gente foi ver, a gente tinha atolado no meio do oceano, vocês estão vendo aqui, uma ilha de areia. Isso nunca tinha acontecido. A gente tinha um drone lá na hora, o menino que estava com a gente subiu o drone, tirou essa foto que vocês estão vendo aqui, ó. A gente ficou parado no meio do oceano. A gente começou a descer, pra vocês terem ideia como ficou seco em volta do barco, a gente descia de sapato ali, de tênis, e não molhava. Na hora, imediatamente, o barco parou e a gente viu a água se afastando, se afastando, se afastando e sumiu. E a gente ficou ali, encalhado nessa ilha, cerca de 13 horas.
A viagem que era para durar 2h30, 3 horas, nós ficamos 13 horas ali parados. Passamos o dia todo, quando foi 8h30, quase 9 da noite, a maré voltou a subir. E aí o nosso barquinho conseguiu continuar a viagem e nós terminamos a viagem ali com mais 1h30, 2 horas navegando e nós finalmente chegamos na ilha de Bolama. Uma história assim que hoje eu estava pedindo as fotos e os vídeos para os amigos missionários e a gente reviveu assim esse momento, né? Lembrando como Deus é bom e como o Senhor nos protegeu nesse momento. Parece até história de filme. A gente comentava lá que parecia que a gente estava vivendo num filme. Mas graças a Deus o Senhor estava conosco e nos protegeu nesse momento de angústia lá. E a gente acredita com certeza que Deus atendeu nossa oração e fez a gente ficar parado ali. Teve angústia também da gente ficar parado, né? Que a gente ficou, meu Deus, e agora nós vamos ficar para sempre aqui? O que vai acontecer com a gente? Naquele calor, um sol, imagina o sol lá da Guiné-Bissau, um sol quente, e a gente ali parado, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar a viagem e finalmente nós chegamos na escola de Bolama, que é a escola que eu vou falar para vocês, que eu mostrei a foto aí no começo. Essa aqui é a escola de Bolama, é uma escola adventista, é a melhor escola da ilha. Ali estudam as pessoas, os filhos das pessoas mais importantes da ilha, né, dos governantes mais importantes da ilha estudam ali. Pode falar, pastor. Uma perguntinha ali a respeito da escola, né? Sim. A gente tem visto aí nas outras palestras como o continente africano, especialmente a África ali subsaariana, ali a África, essa África mais pobre, nós estamos vendo como que eles são felizes tendo muito pouco. Por exemplo, olha a escola que eles têm. A escola que você disse que filhos de oficiais, né, do governo do país estudam. E muitas vezes nós não damos valor na nossa escola, que tem uma estrutura muito maior, muito melhor. Eu estou puxando por esse lado porque tem muitos pais, muitos alunos que estão assistindo, professora, que talvez estão reclamando de ficar em casa, que estão reclamando, porque minha escola é isso, porque minha casa é isso. Gente, olhando essa situação, eu vi aquela foto do menino brincando com um pneu no começo, a casa do presidente da República, parecendo uma casa, assim, super simples. Uma casa onde a maioria de nós vive, né? Ou talvez a que a gente vive até melhor do que a dele. E a gente vê o tanto que a gente precisa, né, professora? Dar valor ao que tem, né? Com certeza, essa é uma das grandes lições que a Guiné-Bissau nos ensina. Mesmo no meio dessa necessidade, dessa carência extrema, eu digo extrema, é extrema mesmo. Ali tem crianças que vão para a escola e a única refeição que elas têm é um pedacinho de batata doce que elas recebem de lanche na escola quando tem. Essa é a única refeição do dia. E aí, contextualizando um pouco mais da realidade aqui da Guiné-Bissau, a maioria das pessoas ali comem uma vez por dia. E elas comem arroz, que é o que tem todo dia para comer. Às vezes, quando dá, uma manga ou um peixe, mas é um pouquinho para cada um. E a gente viveu várias experiências assim também lá, emocionantes. Eles fizeram almoço para os missionários e quando a gente chegou no almoço, tinha um pratinho pequenininho assim, com um pouquinho de arroz lá dentro, que era suficiente para 20 missionários, porque a cultura deles é o quanto eles estão acostumados a comer. Então, dentro dessa escola aqui, não pensem que tem ali figurinhas que decoram a sala, que tem um bom quadro, não tem. Eles ensinam com o que dá, mas são extremamente apaixonados pela educação. O sonho da maioria das crianças é estudar, porque a maioria não estuda, só 14% da população estuda na Guiné-Bissau. Então, o sonho da maioria das crianças é estudar. E eles fazem festa, sabe com o que lá, pastor Pedro? Eles fazem festa com um livro, porque nessa escola aqui tem cerca de 500, 600 alunos, e eles não têm um livro nessa escola. Nem os professores não têm. Para mim, esse é o único prédio da escola? Tem um outro prédio do outro lado, eu acho que eu coloquei a foto aqui, mas é parecido com esse, não coloquei. Mas tem um outro prédio, aqui fica só a educação infantil, do outro lado ficam os maiores, fica o Fundamental 1 e vai até o Fundamental 2. O tamanho do outro equivalente ao nosso aqui. Maior ou do mesmo tamanho? É um pouquinho maior que esse aqui, tá? Mas não é muita coisa, não. Do outro lado, aqui tem 3 salas, do outro lado tem 4 ou 5 salas.
Eu fico admirado porque são 600 alunos. Eu fico analisando aqui pelo nosso espaço, o espaço aí de Juiz de Fora. Gente, como é diferente, né? E eu gosto de ressaltar isso aqui, professor, para que a gente, todos nós, valorizemos o que nós temos nas nossas mãos. Como nós somos gratos. Muitas vezes nós não damos valor, por exemplo, a nossa casa mesmo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, professora, desculpa até entrar nesse assunto, mas Não, tudo bem. estava reclamando, porque eu estou ficando em casa, eu queria fazer isso e aquilo. E eu fiquei pensando, e essas pessoas da África? Que muitas vezes a casa delas não é nem similar à nossa aqui. Muitas vezes é feita até de palha, como nós já vimos. Então, nós temos que valorizar o que nós temos, agradecer a Deus pelo que temos e olhar a escola adventista melhor da ilha. E mesmo com essas condições precárias, eles são felizes, eles dão valor a livros. Então, você, aluno que está assistindo, aprenda com tudo isso. Veja que essas histórias são para nos ensinar a valorizar aquilo que Deus nos dá. Deus tem cuidado de nós. Professora, pode seguir, só para deixar esse comentário que eu acho que era importante. Com certeza, pastor. Quando eu contei para eles lá que às vezes a gente joga caixas e caixas de livros fora, aqui no Brasil, que isso é comum, né? Quando acaba o ano letivo, a gente joga o livro fora. Eles se emocionaram, choraram. Falaram, poxa, professora, se você conseguisse trazer para a gente só um livro, a escola entraria em festa, porque a gente não tem um livro. Isso foi, assim, bem marcante. Mas, com certeza, esse é o sentimento que a gente tem lá o tempo todo. É o sentimento de gratidão por tudo que a gente tem. A gente passa a dar valor às pequenas coisas que a gente tem. A gente passa a dar valor à nossa casa. A gente passa a dar valor à nossa sala de aula, ao lanche, ao almoço. Quando a gente senta na mesa e olha, às vezes eu sei que tem crianças, tem alunos que às vezes reclamam com a mãe. Fez o que eu não gosto, não quero comer hoje. Lá, eles comem o que tem e quando tem. Então, a gente aprende com certeza a ser grato por tudo que o Senhor nos dá, que é muita coisa. Deus nos dá muita coisa. Quando a gente vê como esse povo vive, e ainda assim eles têm o coração extremamente grato e são extremamente felizes. Aqui nessa escola, quando a gente chega, as crianças sabem que a gente é brasileiro, né? A gente é bem diferente. E eles saem correndo atrás da gente, gritando, fazendo festa, porque sabem que a gente foi levar alguma coisa boa, a gente foi levar atendimento médico. E eles cantam, eles vibram. Então, são muito felizes realmente, como o pastor Pedro disse aí. Aqui nessa escolinha de Bolama, a gente estava fazendo atendimento médico. E aqui do lado tem uma igreja, lá a gente montou nosso hospital, e aqui é a frente da igreja, onde as pessoas estavam esperando. Eu separei a foto desse aluninho aqui. Esse aqui é o Nilo. Eu falo aluno, na época ele não era aluno da escola adventista, mas esse ano ele vai ser matriculado graças a um projeto que a gente está desenvolvendo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Esse menino aqui, quando a gente chegou para fazer o atendimento médico, ele estava com a irmã, porque os pais já são idosos lá é 40 anos, viu, gente? Porque a expectativa de vida lá é 40 anos. Então, os pais estavam de cama, já não tem condição de cuidar, e quem cuida é a irmã mais velha. E quando ele chegou para o atendimento médico, como eu estava organizando ali, eu disse que já chegaram tarde, eu falei, olha, não tem mais ficha, não tem como atender mais. Os médicos já estavam exaustos, a gente já estava muitas horas atendendo, a gente ficava sem comer, às vezes 7, 8, 10 horas por dia atendendo sem comer, e os médicos estavam muito cansados, mas esse menino eu fiquei observando e ele ficou um tempo ali insistindo, a irmãzinha insistindo para um atendimento médico, e aí eu falei, não, eu vou passar, né? A gente sempre queria atender todo mundo, então a gente ia passando, quem dava para ser atendido, a gente ia passando. Quando eu peguei esse menino, quando eu percebi a situação desse menino, eu vi que ele não conseguia ficar em pé. Ele tá agachadinho assim porque ele estava fraco. Os olhos dele, não sei se dá para ver na foto, mas os olhinhos dele estavam meio amarelados. A barriga estava grande, porque tinha muito verme. É muito comum lá eles terem muito verme. A gente leva bastante vermífugo, né, para eles. E ele não estava conseguindo ficar em pé. Ele estava tão desnutrido, já estava há mais de uma semana sem comer nada. E aí, quando eu percebi, eu levei ele para dentro, levei para a médica. A médica olhou e puxou o olhinho dele para ver. Ele tinha tanto verme que os vermes saíam pelo olho. E ele estava com uma pneumonia muito forte.
e essa pneumonia que fazia ele ficar fraco e não conseguir ficar de pé. A médica atendeu, a gente deu medicamento, deu comida, e a médica disse que se ele não fosse atendido naquele dia, com certeza ele teria morrido, porque a pneumonia já estava muito forte. O nome dele é Nilo. E o Nilo marcou, assim, essa viagem, marcou minha vida com esse olhar triste de sofrimento, e marcou também porque eu percebi como Deus nos levou até lá para salvar muitas pessoas como o Nilo. Mas mais do que salvar pessoas como o Nilo, né, das doenças físicas, o Senhor nos levou até lá para salvar pessoas das doenças espirituais, para levar Jesus, para falar do amor de Deus. Essas pessoas, a maioria que vocês estão vendo aqui, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram, não sabem quem é Jesus. E quando a gente falava de Jesus, junto com o atendimento médico, junto com a ajuda que a gente levava, a vida de muitas pessoas foi transformada. Eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem de uma das igrejas. Essa igreja que foi a igreja onde eu fiz uma semana para falar de Jesus, para as pessoas que não conheciam. E aqui vocês estão vendo todo esse lado, e o fundo, o lado das cadeiras laranjas, eles separam por cor lá. O lado das cadeiras laranjas, e esse fundo aqui eram pessoas que não tinham ouvido falar de Jesus, pessoas que não eram cristãs, eram visitantes. Todas essas pessoas, a gente teve mais de 50 pessoas visitando toda a noite, ouvindo falar sobre Jesus, né? E eu coloquei essa minha foto aqui do lado, que é uma foto que representa como a gente terminava o nosso dia. A gente terminava o dia exausto, porque a gente fazia atendimento médico, odontológico, a gente socorria um aqui, outro ali, a gente pregava. Tinha um momento depois do atendimento médico, o pastor Mateus pregava ali para todo mundo que era atendido. Então, mais de 500, 600 pessoas no dia ouviam falar de Jesus, e mais à noite, na igreja, a gente fazia esse trabalho. A gente terminava exausto, mas com sentimento de missão cumprida. E essa missão, eu coloquei um versículo aqui, de Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é o que a gente fazia ali na Guiné-Bissau. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, pastor. Tenho várias. Pode fazer, vai lá. Eu queria te perguntar o seguinte: você é uma professora da educação adventista, você partilha da nossa filosofia, que é de educar para a eternidade. Nosso objetivo maior é oferecer para os nossos alunos o alimento. É claro, muito importante oferecer o conhecimento da melhor maneira possível, mas também apresentar aos nossos alunos Jesus Cristo. Como professora da educação adventista, como você utilizou da experiência que você tinha aqui no Brasil, aí no Colégio Adventista de Juiz de Fora, o que você pôde aplicar lá, o que você conseguiu ver de similaridades também no Colégio Adventista de lá, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, pastor, os professores de lá são extremamente apaixonados pela profissão. Acho que isso é parecido aqui com o Brasil, né? Pelo menos a maioria dos professores que eu conheço são apaixonados pela profissão, porque é uma profissão realmente apaixonante, porque é uma profissão que salva as pessoas da ignorância. E quando a gente fala de educação adventista, a gente está falando não só de salvar da ignorância, a gente está falando também de salvar para o reino eterno, né? De trazer redenção. Como o pastor bem disse aí, educação é a mesma coisa que redenção, é restaurar a imagem de Deus no ser humano que é caído. E essa é uma missão, é um privilégio que Deus deu aos professores. E os professores lá são extremamente apaixonados por essa visão, por essa filosofia. E eles pregam Jesus para os alunos, para esses filhos de grandes governantes do país que estudam nessas escolas. Todos eles ouvem falar de Jesus. Enquanto eu estive lá, eu dei algumas aulas, visitei essa escola, visitei outras também, e eu dei um treinamento para os professores lá também, falando exatamente sobre isso, sobre a nossa missão de salvar as pessoas, não só da miséria da miséria física dessa terra, né? Mas de salvar para a eternidade. Porque, pastor, se a gente vai para a África para levar ajuda humanitária, é muito bonito, é gratificante, é importante, né? Só que a gente vai e tudo que a gente ajuda, a gente atendia 500, 600 pessoas num dia, tudo que a gente ajuda acaba se tornando em vão, porque eles vão voltar a ficar doentes, eles vão voltar a ter fome, agora mesmo que a gente não está lá. O Nilo está lá, eu não sei como é que está o Nilo, eu não sei quantas vezes o Nilo comeu depois que a gente veio embora. Então seria uma missão, uma missão incompleta, a missão humanitária.
E a mesma coisa eu digo da escola. Se a gente ensina os conteúdos da melhor maneira possível, é muito importante. E a gente deve ensinar e formar bons cidadãos para essa terra. Mas se a gente não ensinar o essencial, que é a vida eterna, o nosso ensino vai ser incompleto. Nós vamos depois perceber que a nossa vida não alcançou o objetivo que Deus propôs para nós. Então, para a gente alcançar os objetivos de Deus para nós, a gente precisa colocar o nosso ensino de acordo com a vontade de Deus e salvar pessoas. E é isso que as escolas adventistas fazem lá também. Vocês viram lá, os prédios são escolas extremamente necessitadas. Eles não têm condição de ter lá bons livros, eles não têm condição de ter boas formações, os professores não têm formação na faculdade como a gente tem aqui. Eles se formam no ensino médio e aí eles se tornam professores, assumem uma sala de aula e ensinam. É a realidade do país. Mas o que faz diferença mesmo na educação lá e aqui, e aí a gente fala dessa similaridade que o pastor perguntou, o que faz diferença na educação lá e aqui é o amor a Jesus e é esse objetivo, essa missão de salvar do pecado e salvar para o reino eterno. Professor, eu acho muito interessante que a educação adventista, como ela é uma rede mundial em mais de 165 países, ela também tem programas de trazer alunos lá dos colégios de Guiné-Bissau e oferecer para eles aqui uma bolsa aqui no Brasil. Eu mesmo, você mesmo, já conhecemos vários deles lá no NASP, aqui na FAD Minas, em Lavras. Então, o Colégio Adventista ele tem essa visão filantrópica de fazer esse intercâmbio, de trazê-los para cá, dar a eles uma boa formação para que depois eles voltem e cooperem com o país deles. Isso é uma coisa muito linda que a gente vê. Eu queria fazer mais duas perguntas, professor. Se você também tiver alguma pergunta aí em casa, deixe aí para nós nos comentários. A professora Miriam, ela vai estar respondendo para nós. Então, professora, a outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é relacionada ao seguinte. Veja, nós vivemos hoje num período em que as crianças estão em casa, as famílias estão, a maioria, em casa, se prevenindo em relação ao coronavírus. É uma realidade, né? Aqueles que podem ficar em casa estão ficando em casa. E a sala de aula mudou. A sala de aula agora é assim, via Zoom, os professores viraram youtubers. Lá, eu tenho certeza que eles não estão tendo aula via Zoom, né? As condições deles são completamente distintas da nossa. O que você poderia deixar para quem está nos assistindo? Porque é o seguinte, lá eles têm muito pouca conexão. Aqui nós somos hiperconectados. Aqui os alunos estão saturados de informação. Lá muitas vezes falta informação. Aqui os alunos já não sabem o que fazer, porque tudo que fazem é online, celular, daqui para lá. As brincadeiras, a maneira de viver deles lá é completamente diferente daqui. O que você poderia trazer assim, de novo para os nossos alunos, assim, de como você viu essa alegria deles, para que esses nossos alunos que estão aí talvez entediados, de só ficar atrás do celular, televisão, o que eles podem fazer de diferente, como você viu lá, da maneira que eles viviam um pouco mais felizes? Bom, pastor, realmente a gente está vivendo um momento diferente, né? Que nós não estávamos acostumados e nem preparados para isso, né? Ninguém esperava que a gente fosse vítima de uma pandemia. Com certeza lá eles não estão tendo aula. Tem alguns amigos que a gente consegue contato lá e eles sofrem demais por isso. Eles amam a escola, eles amam estudar e eles estão sofrendo muito porque eles não podem estudar. Eles não têm Zoom, eles não têm internet lá. Então, eles não estão tendo aula realmente. Enquanto nós aqui... o pastor Matheus está me lembrando aqui, com certeza os professores lá não estão nem recebendo, que essa é uma realidade bem comum. Quando a gente estava lá, os professores não recebiam seu salário já há 5 meses. Então, agora, com certeza, os professores não estão recebendo seu salário, os alunos não estão estudando e eles sofrem demais por isso. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vive uma outra realidade, né? Hiperconectados, a gente tem internet à nossa disposição, a gente tem o conhecimento à nossa disposição. E muitas vezes a gente não dá valor ao que nós temos, a gente não pensa em outras realidades do mundo e a gente acaba reclamando de tudo que a gente tem
encontrando problemas nas coisas que a gente tem, que são bênçãos de Deus. E às vezes a gente não sabe usar essas bênçãos, né? A gente usa de maneira errada, porque algo interessante sobre o conhecimento é que a internet realmente oferece muita informação, mas conhecimento de verdade a gente só tem quando a gente se dedica muito, quando a gente estuda muito um assunto. Então, informação a gente tem, mas falta a gente se dedicar para a gente ter conhecimento, para a gente se aprofundar num assunto. Então, a dica que eu dou para você, aluno, que está em casa, que às vezes fica cansado de aula no Zoom, cansado da internet, vou dar uma dica para você. Procure algo que você ama para você estudar, para você se debruçar sobre esse conhecimento, estudar de verdade, ter conhecimento de verdade. E uma coisa que eu achei que o pastor Pedro disse ali interessante é que eles têm muitas atividades lá na África, brincadeiras lá na África, que não dependem da internet. A gente tem aqui algumas também, mas essas brincadeiras têm se tornado cada vez menos comuns no meio das nossas crianças. E que tal o momento que você está jogando videogame ou jogando aí na internet, um joguinho online, que tal você fazer diferente? Que tal você fazer uma brincadeira com a sua família? Uma brincadeira simples, mas que não dependa de internet, que não dependa de tecnologia. Já pensou até em fazer uma brincadeira que você não precise de eletricidade? Eu fiz um desafio com os meus alunos aqui uma vez, que eles tinham que passar algumas horas com a família sem depender da eletricidade, que também é uma realidade lá. Tem muitos lugares que não tem eletricidade. Que tal você planejar atividades diferentes com a sua família? De repente fazer um acampamento, ou um acampadentro, né? Dentro de casa, um acampamento, contar histórias, compartilhar histórias, de repente, pais que estão me assistindo, compartilhar uma história da sua infância com seu filho, olhar um álbum de fotos, dar valor às coisas importantes da vida e deixar um pouquinho a tecnologia de lado. Isso também vai fazer de vocês, eu tenho certeza, vai trazer para vocês momentos muito felizes e agradáveis. De repente, chamar a família para cantar, para tocar uma música no violão juntos e cantar uma música juntos, sem depender da tecnologia, só vocês cantando, louvando a Deus. Tenho certeza que será uma experiência muito agradável e feliz para vocês. Fica o meu desafio, então, para as famílias aí dos alunos do Colégio de Varginha. Você acabou respondendo aqui uma pergunta do Enedilson. O Enedilson aqui ele fez uma pergunta se, hipoteticamente, esses alunos da África vivessem, por exemplo, um dia com o que os alunos aqui do Brasil têm. Qual seria a reação deles? Você bem falou aí sobre que nós precisamos valorizar mais o que nós temos, porque realmente, para eles, seria o mundo inteiro, né? Algo completamente distinto, algo completamente que foge da realidade. Eu acho que eles nem imaginam, né, como é que é a vida. Não, eu acho que eles nem saberiam como agir, viu, pastor? Se eles fossem colocados numa realidade como os nossos alunos vivem aqui, eu acho que eles nem saberiam como agir. A gente viu algumas vezes que a gente levava eles para comer, às vezes em algum restaurante, alguma coisa assim, eles não sabiam como agir. Ficavam com vergonha, não sabiam quanto podiam comer, o quanto não podiam. Então, acredito que eles não saberiam como agir se eles fossem colocados diante da nossa realidade. Então, realmente, que a gente dê mais valor e que a gente possa saber aproveitar a nossa vida, aproveitar a nossa família, dedicar tempo à nossa família, aos nossos amigos e dar graças a Deus pela tecnologia que a gente tem e saber utilizar da maneira correta sem ser prejudicial à nossa vida. Tem mais alguma pergunta aí? Doutora, para finalizar, então, primeiro eu gostaria de agradecer muito as pessoas que participaram dessa live. Nós tivemos aí uma média de 30 pessoas simultaneamente. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Professora, fica assim uma pergunta para nós. Muitos de nós aqui dessa live gostaríamos de ir para a África, mas a gente talvez não vai conseguir. Como é que a gente faz para ser um missionário, para ajudar, por exemplo, crianças como o Nilo, que ficou uma semana sem comer? É possível aqui do Brasil a gente ajudá-los? É possível aqui do Brasil a gente, por exemplo, tentar ajudar a pagar uma escola para eles, porque eu sei que o valor da escola lá é irrisório perto do que a gente paga aqui no Brasil? Você poderia falar um pouquinho sobre isso e já deixar suas palavras finais? Posso sim, pastor. Nós temos um projeto juntamente com a ONG, é um projeto que a gente chama de Bolama Nobai, que é, traduzindo, né, esse é em crioulo, traduzindo para o português, é Bolama Nós Vamos, que é para essa escolinha que vocês viram aí, que eu mostrei a foto.
O nosso projeto é que pessoas aqui do Brasil, que famílias aqui do Brasil adotem crianças, adotem alunos de lá, adotem em que sentido? No sentido de pagar os seus estudos. Lá o ano letivo custa média de R$ 500 aproximadamente, o ano todo, tá? Não é por mês, é uma vez só que se paga no ano. A gente paga R$ 500 para adotar uma criança durante um ano nessa escola adventista, na ilha de Bolama. Então, nós desenvolvemos um projeto de famílias que adotem crianças lá na ilha de Bolama, para que a gente ajude essa escola a se manter e ajude as crianças a realizar os seus sonhos de estudar. Então, se você gostou da nossa live de hoje, se você se sentiu tocado, se você gostaria de ajudar nessa missão, você pode contribuir com esse projeto Bolama Não Vai. Você pode se tornar uma família que adota uma criança. E aí, a ONG vai fazer todo o processo de escolha da criança. Ela está aí, tem muitas crianças que querem estudar, então vamos fazer esse processo. Infelizmente, não está para todas as crianças daí, por enquanto, de nosso projeto alcançar. Então, vão selecionar algumas crianças para que essas crianças possam ter os seus estudos, ter o seu sonho realizado e conhecerem Jesus. A maioria dessas crianças não conhecem Jesus. Dentro da escola adventista, elas vão conhecer Jesus, porque, como eu disse, os professores são apaixonados por Jesus e vão falar, com certeza, sobre ele com essas crianças. Então, você pode participar, você pode entrar em contato com o pastor Pedro, ele pode tirar suas dúvidas, ele fala comigo, a gente pode tirar suas dúvidas, como que acontece nessa ajuda. Mas se você tiver esse desejo no coração, é só você apontar para a gente que nós vamos dar o caminho para você se tornar aí um ajudante desse projeto. Professora, muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer de coração. Com certeza, essa história que você nos contou vai ajudar muitas pessoas a poderem participar também desse projeto. Eu mesmo já sou interessado em poder ajudar. A gente já vem conversando há algum tempo sobre isso. Eu e a Carol queremos ajudar a manter algum aluno lá na África. E, com certeza, trouxe luz para muitos de nós, principalmente no fato de que devemos dar valor ao que temos aqui agora. Foi muito impressionante também ver como é que Deus guiou vocês ali, mesmo naquele bar, mesmo passando ali 13 horas, Deus esteve com vocês. Então, assim, fica aqui a nossa gratidão por você compartilhar suas histórias de missão. Eu tenho certeza que você teria muito mais coisa para nos contar. Tem muita gente que está assistindo aqui por causa de você, sua aluna Maria Eduarda, muita gente de fora aqui, sejam muito bem-vindos, tá? E, assim, em 1 minuto, o que você poderia deixar de mensagem final? Porque, assim, nosso objetivo de falar de missão não é apenas de falar de outras geografias, não é de falar de outras localidades, não é de falar que a pessoa viajou, fez isso, fez aquilo, mas é inspirar os nossos alunos a serem missionários. E o que eu sempre estou falando aqui toda semana, você não precisa ir para a África, não precisa ir para a Ásia para ser um missionário. Você pode ser um missionário aqui e agora. Então, nós estamos trazendo experiências diferentes de missão para que as pessoas se despertem para algum tipo de missão. O que você poderia deixar aí de mensagem final? Como a missão impactou a sua vida? E, assim, convidando as pessoas que estão assistindo para serem missionários. Bom, bem rapidinho, então. Essa missão que o senhor deu, ele não deu essa missão para a professora Miriam só. Ele não deu essa missão só para o pastor Pedro. Ele deu essa missão para todos aqueles que o servem de coração, para todo aquele que ama Jesus e para todo aquele que está sofrendo nesse mundo, que está sofrendo o momento da pandemia, que vive ansioso, que vive preocupado, às vezes perde alguém que ama na família por uma doença que não esperava, um acidente fatal, a morte, tudo que nos assola nesse mundo. Se você quer ver fim do sofrimento, quer ver o fim do sofrimento dessa terra, se você quer encontrar Jesus e morar numa terra perfeita, onde não vai ter mais sofrimento, onde não vai ter mais pandemia, não vai ter mais fome, como tem lá na África, e tem em alguns lugares aqui no nosso país também. Se você deseja isso do fundo do seu coração, cumpra essa missão que Jesus te deu, que é a missão de falar dele, é a missão de levar o nome dele a todo mundo. Todo mundo é o vizinho da sua casa. Todo mundo é o seu amigo da escola. Todo mundo é o seu colega de trabalho. Para todo mundo. Você não precisa, como o pastor Pedro disse, você não precisa entrar no avião e ir lá na África. Se você puder, vai ser bem-vindo. E vai ser uma missão incrível, experiências incríveis você vai viver.
Mas se você não puder, você pode ser missionário aí onde você está, com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, você pode demonstrar Jesus. E quando todos os cristãos se levantarem para mostrar o nome de Jesus para todo mundo e cumprirem essa missão, então virá o fim. E aí nós viveremos para sempre numa nova terra que foi preparada para nós. Foi preparada para você que está assistindo a nossa live hoje. Se você quer morar nessa terra perfeita, sem maldade, sem sofrimento, sem tristeza, sem dor, você precisa se tornar um missionário. E esse é o convite de Deus para você hoje. Então, não recuse esse convite. Aceite aí onde você estiver o convite de Jesus e se torne um missionário aí onde você estiver. Amém. Professora, muito obrigado mais uma vez. Você ter, sabe, preparado tudo isso, tá aí a caráter. Muito obrigado mesmo. Agradeço também ao pastor Mateus, que ficou aí nos bastidores, falando as coisas. Muito obrigado. E nesse momento, como você orou no início, eu quero orar por você, orar também por cada família que está participando conosco dessa live. Estamos vivendo aí um período difícil, um período delicado, mas com certeza, como toda semana nós temos visto, são as maiores crises na vida dos missionários em que Deus age. Então, na nossa vida também. São nos períodos de crise que Deus age. Então, nós não estamos desamparados. Então, quero convidar vocês que estão aí com a gente, fechar os olhos, nós vamos orar e depois a gente encerra com o louvor final. Obrigado, Senhor, pela vida da missionária e professora Miriam. Obrigado porque ela tem vivido, Pai, para levar para os seus alunos esse espírito de se doar pelo próximo, de amar as pessoas, e com certeza ela tem feito uma diferença na vida de muitas pessoas. Que o Senhor continue abençoando o ministério dela, como professora, também como esposa de pastor, o ministério que ela tem junto com o pastor Mateus, que eles continuem sendo motivados, animados e indo aonde o Senhor mandar. Guarde-os em paz. Eu também oro pelas famílias que estão assistindo a nossa live, pelo Colégio Adventista de Varginha, o Colégio Adventista de Juiz de Fora, suas administrações, seus colaboradores, os seus professores, cada pai, cada aluno, por favor, Pai. Nesse momento, como ministro do Evangelho, eu gostaria de interceder pela vida de cada uma dessas pessoas, para que todos sintam o seu abraço, sintam o seu apoio na necessidade que cada um tem. Que o Senhor nos guarde, nos dê um bom sábado em tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Obrigada, abençoe. pastor. Um beijo para os meus alunos e os pais dos meus alunos que estão assistindo aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, professor. E agora fiquem com o louvor final. Até a próxima capela. Tchau. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim